Opa, boa tarde. É um prazer estar aqui com companheiros, camaradas que eu já conheço, que eu conheço os trabalhos e respeito. Primeiro, eu queria explicar a minha dificuldade técnica. O meu notebook está sem imagem e o meu celular tem imagem, mas o som não funciona. Então, eu vou fazer esse bate-bola, eu vou falar pelo notebook e eu queria mostrar algumas coisas com a câmera do celular. Então, peço desculpas previamente e sugeri que quem ultrapassasse o tempo fosse para o Gulag, ah, já que vai entrar Stalin e vai entrar na minha fala também. A minha fala, que é mais uma conversa, eu sou um pesquisador da historiografia marxista britânica, o grupo de história do Partido Comunista, mas de vez em quando eu faço algumas infidelidades nacionais. Eu gosto de ir para a Rússia e gosto de ir para a Itália. E uma figura que tem atraído muita atenção é a figura do historiador Emílio Sereni, historiador italiano. O Sereni nasceu em 1907 e faleceu em 1977. Ele era agrônomo de origem, se formou nos anos 20 e ingressa no Partido Comunista em 1926. Ou seja, no início, né, o fascismo inicia em 22, mas todo o processo de recrudescimento, assassinato do Matteotti, é desse período. Logo depois ele vai para o exílio, passa pela Espanha com Togliatti, vai para a União Soviética e ele volta por volta de 44, 45, e ele se torna o representante do Partido Comunista Italiano no norte da Itália. Né? Inclusive, o Sereni é um dos signatários, uma coisa que eu admiro bastante, da sentença de morte de Benito Mussolini. Isso, para mim, faz crescer no meu coração. Ele é ministro da área de obras públicas do governo Alcide De Gasperi, que é um governo de coalizão, reconstrução nacional. Ele ingressa no Comitê Central do Partido Comunista Italiano e vai ficar ali até 75, 2 anos antes da sua morte. Em 56, com a invasão da Hungria, o Partido Comunista Italiano lança uma nota crítica, ele adere ao que pode se chamar do movimento de Khrushchev, e o Sereni se posiciona contrariamente. E aí entra, talvez, né, lembrando que a história é contradição, e essas contradições determinam os próprios sujeitos, o Sereni ele vai ser, dentro do Comitê Central, alguém próximo do que seria a linha dura stalinista. Porém, ele não manifesta depois de 56. Mas, ao mesmo tempo, esse vai ser o ponto da minha fala, ele é um historiador marxista extremamente interessante e criativo. Né? Vocês devem se lembrar que na edição Togliatti, dos cadernos do cárcere, um dos cadernos a gente pode associar ao ressurgimento, é o nome que o Gramsci dá ao movimento que leva à unificação da Itália, e também o Gramsci escreveu uma obra antes de ir para o cárcere chamada Questão Meridional. O que é interessante na obra do Sereni? O Sereni era agrônomo, que passa a fazer política, que passa a fazer história. Ele se torna um grande historiador agrário. Isso, inclusive, justifica a inclusão da minha comunicação no Congresso de História Econômica. Ou seja, é um grande historiador agrário que vai pensar a formação e o desenvolvimento do capitalismo italiano. Ora, há um livro que eu particularmente considero um clássico historiográfico e pouca gente lê, é de um cara russo pouco conhecido. Esse livro se chama O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia. Eu estou fazendo a sororidade com os carecas. O livro do Lenin talvez seja pouco lido, mas é o livro que, no meu entender, embasa todo o raciocínio da tática e estratégia da ação bolchevique que vai redundar na Revolução Russa. Então, qual que é a minha hipótese de aproximação com o Sereni? O Sereni retoma essa tradição, o Gramsci, que teve limitações logísticas na cadeia, que inclusive criam leituras equivocadas de que ele seria um idealista, quando ele pensa o ressurgimento.
o ressurgimento, ele está pensando em como fazer política na Itália a partir da especificidade do capitalismo italiano, que não é a Rússia, embora hajam proximidades, e sem cair numa leitura de tipo ideal, de que existe o Oriente, o Ocidente, no meu entender, um equívoco do professor Carlos Nelson Coutinho, de que como que é a estrutura agrária italiana, porque todos sabem, vou dar até uma referência cinéfila, o Novecento, do Bertolucci, 1900, o norte industrializado e o sul agrário. Como o sul agrário não ser um baluarte da reação? Essa é uma questão que vai nortear o capitalismo italiano, ou seja, na Rússia houve uma aliança camponesa, foice e martelo, e na Itália, por que falta? Há uma questão do catolicismo, há uma questão do latifundiário. O camponês do norte, do Vêneto, do Vale do Pó, ele tem uma experiência de pequena propriedade capitalista. Então, os livros do Sereni, eles vão estudar o mais famoso, e o capitalismo na campanha, esse eu não tenho. Eu tenho outro aqui, esse eu não li. Vamos ver se vocês conseguem ver. Sai da frente. Se chama Capitalismo e Mercado Nacional. É um livro que foi editado na Espanha por um sujeito magnífico chamado Josep Fontana. Ora, essas noções vão começar a caracterizar a Itália, o que nós conhecemos, o Vêneto, a Calábria, a Sicília, os tipos de propriedade, os tipos de consciência. Inclusive, o Sereni se torna um autor essencial para quem for estudar a imigração italiana para o Brasil. O livro da professora Zuleika Alvim, Brava Gente, que é um livro sobre imigração italiana, que ela desconstrói. Pedir bênção para o pós-modernismo, mas tudo bem. Que ela desconstrói o imigrante italiano como italiano, assim como o Vêneto, como o calabrês, explicar as diferentes formas de relação com a terra, os bracianti, que vão ser os primeiros operários, é um exemplo da influência do Sereni. Eu fui conhecendo o Sereni por nota de rodapé. Esse outro livro aqui, que é um livro que você acha em qualquer livraria da Itália, virou um clássico, História do Paesaggio Agrário Italiano. É um livro que faz uma história retrospectiva de como é o cenário agrário italiano, e ele volta lá para os etruscos. Há um livro que não é traduzido no Brasil, do Marc Bloch, chamado Os Caracteres Originais da História Agrária Francesa, que o Bloch cria um método regressivo. Ele pega uma paisagem do campo e ele vai vendo como isso era explorado no século XIX, XVIII, XVII, XVI. O Sereni volta para a antiguidade, inclusive cuidando da história ambiental. Deixa eu ver aqui, cadê o outro? Esse aqui. Eu peço desculpas que eu tinha preparado uma apresentação, e ele pensa a escala global europeia. Por quê? O Sereni é um cara que está vivendo a experiência do socialismo real. E o socialismo real na Europa Oriental, não vou entrar em ajuizamento de valor aqui, ele é basicamente uma mudança de relações de propriedade. É um fato sabido de que, com exceção da Alemanha Oriental e da Tchecoslováquia, a maior parte desses países não possui uma base capitalista desenvolvida. Em alguns locais, até situações na Bulgária, na Romênia, semi-feudais. Então, o esforço do Sereni, que embora tenha sido crítico do movimento do Khrushchev, ele vai fazer parte de uma tentativa ligada ao nome do Togliatti, depois vai ter substituído pelo Longo, que são camaradas dele, de reorganizar um fórum de discussão com a Europa Oriental, né, que talvez não radicalizasse como na Hungria, Tchecoslováquia também, uma boa discussão, mas com historiadores marxistas que estavam se libertando das travas do oficialismo
da Academia de Ciência da URSS e das suas congêneres locais. Esse livro aqui, que existe em tradução em espanhol, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Agricultura e Desenvolvimento do Capitalismo. É um livro que tem contribuições de historiadores soviéticos, o Jeremek, que é um historiador polonês famoso, que tem tradução no Brasil, que era membro do partido, depois foi para o Solidariedade, um sujeito chamado Eric Hobsbawm, que escreve sobre a estrutura agrária da hacienda peruana, um livro que tem naquele livro de escritos latino-americanos. E aí você tem o Renato Zanghieri, que é outro sujeito do Instituto Gramsci. Então, inclusive, voltar para a obra do Sereni me coloca, eu que venho da tradição comunista, de que há um discurso muito comum hoje, que pode ser chamado de neo-stalinismo, qualquer nome que se dá, que a produção marxista pós-56, com as reformas do Khrushchev e as experiências, ela também era uma nulidade, um ponto de vista muito ligado à leitura de 62. Eu coloco o contrário, ela é contraditória como tudo, mas tem uma leitura de produção muito grande. Esse movimento na Itália, aí o paradoxo do Sereni, o Togliatti está buscando, ele vai convidar o Evald Ilenkov, que despontava como grande filósofo marxista na União Soviética, ele vai dialogar com os poloneses, que vão ter audiência, os tchecos, Karel Kozik, o Adam Schaff, você vai ter toda uma discussão. Claro, apostando naquilo que o Georg Lukács chamou, no seu livro Socialismo e Democratização, a possibilidade de democratização do socialismo. Então, nessa linha analítica, é um trabalho muito interessante. Outra coisa que me interessa como historiador, dialogando com o camarada Gilberti, o Sereni publicava pela Rio Nietzsche, editora oficial do Partido Comunista, e também era diretor dos Studi Storici, que era o órgão do Instituto Gramsci, que está um pouco esquecido. Outro insight que eu faço, outra inferência, no Brasil faz muito sucesso a microhistória italiana. A microhistória, ela não surge do nada, ela não surge da nova história francesa. A microhistória, ela tinha uma divisão de trabalho, enquanto esses grandes historiadores do Partido Comunista, Giuliano Procati, Renato Zanghieri, quem eu colocaria? Aldo Augusto posterior. Eles estão fazendo uma estrutura geral da Itália. A microhistória, que é o caderno histórico de Marshall, eu sugiro o livro do professor Espada Lima sobre a microhistória. Eles falam, nós vamos fazer isso como ação local, nas regiões. E, principalmente, algo que é muito interessante para nós no Brasil, é como que a experiência do mercado, das relações de mercantilização, que estão na base do capital, da relação social-capital, foram experienciadas em diferentes momentos. O professor Giovanni Levi, que é um dos papas da microhistória, ele tem um artigo no livro do Peter Burke, A Escrita da História, que explica justamente o que eu estou falando. Eu não sou nenhum gênio, sou apenas um palmeirense sofredor. De como havia uma colaboração entre macro e micro. E aí sim, agora sou eu. Eu faço uma crítica à apropriação fragmentada da microhistória italiana. E aí eu levo para um outro campo de discussão. O último livro do Sereni que eu queria mostrar. Esse aqui é o único texto em português, tem em espanhol também, que é Modo de Produção e Formação Econômico-Social, que é um debate que vai ocorrer no Instituto Gramsci em 61, 62, com Cesare Luporini, que é o que é o conceito de formação social, o que é modo de produção. Esse debate ainda chega ao Brasil, porque até os anos 1980 estávamos preocupados em discutir qual que é o sentido da formação social brasileira, conectada ao mercado internacional, modo de produção escravista, e que isso seria o norteador para uma política de esquerda com forças políticas de esquerda de massa. Ao contrário do que agora,
que a força política da esquerda é baseada em carismas, em performances, podia se expressar a política de esquerda a partir de análises concretas da realidade concreta. Então, nesse sentido, a herança do Lenin, essa discussão parte do debate sobre o desenvolvimento do capitalismo da Rússia, é muito interessante. Critica-se muito o eurocomunismo, é necessária essa crítica, mas esquece-se que ele e outras experiências se baseiam numa tentativa de compreender a realidade, de buscar a aliança operária camponesa num contexto de industrialização, de mundo de Guerra Fria. Então, isso me faz entender que... E aí o Sereni discute cultura camponesa, folclore, etc., concepções de mundo. Se tivesse música sertaneja na Itália, ele discutiria, né, como expressão de algo. Então, nesse sentido, eu acho que o Sereni se torna contemporâneo não como modelo, não necessariamente como exemplo, mas o materialismo do Sereni, que deveria informar toda a historiografia marxista, pode nos fazer pensar. Por exemplo, o que é o capitalismo no Brasil hoje? Que tipo de relação social, inclusive na vida dos trabalhadores, o agronegócio produz? Hoje sabemos que o agronegócio é o que traz carteira assinada, paradoxalmente. A industrialização se submeteu à financiarização internacional. Que mercado está se formando com esse tipo de mercado interno e vínculo com o mercado externo está se formando com esse tipo de capitalismo? Que tipo de culturas, que tipo de vinculação? Então, nesse sentido, o Sereni ele leva a sério a lição do Lenin sobre as vias. O Lenin fala da via americana, a via prussiana, a via russa, e, na verdade, isso sou eu, um ato de, como uma bravata, existe a via italiana e a via brasileira. Então, estudar autores que pensam a realidade concreta sempre nos incentiva a pensar a partir dos nossos elementos. E isso pode criar um debate com os autores clássicos, Caio Prado, Florestan Fernandes, Jacob Gorenda e outros mais. Eu acho que é uma volta à realidade concreta. Eu estou lendo Sereni, com muita atenção, tá melhorando. Eu tinha um italiano gastronômico, fettuccine, porpetone, então meu italiano está inclusive avançando, e possibilidades da gente pensar o método que ele criou para as áreas rurais, para as áreas urbanas. Se nós pegarmos o ABC se desindustrializando, por que não uma arqueologia regressiva da industrialização brasileira? Ou melhor, uma coisa muito simples, por que não pensarmos a política de esquerda a partir da base material? Eu fico por aqui porque eu não quero ir para o Gulag. Muito obrigado por terem me escutado. Abraços.